Boa tarde a todos que nos assistem através na sua casa mesmo, ou então na regional, líderes da iluminação, preletores regionais, muito obrigado por essa tarde maravilhosa que estamos tendo a oportunidade de estudar tantos temas extraordinários, aulas primorosas que nós tivemos até agora, e eu gostaria de dizer que eu também fui líder da iluminação por 7 anos. E, recentemente, recebi de uma preletora, através do WhatsApp, uma mensagem de muita emoção, dizendo que recebeu o certificado de mais de 30 anos de dedicação ao ensinamento, que estava muito emocionada, e eu disse que isso era merecimento, porque ficar durante 30 anos fiel ali, como transmissora desse ensinamento maravilhoso, é uma coisa que merece mesmo um certificado maravilhoso. E nós, então, temos orgulho de hoje poder estudar juntos, porque estamos, como a preletora Yara disse, nós somos daquela área restrita, né? E é uma área maravilhosa que nós, preletores, podemos compartilhar e estudar e aprofundar o ensinamento, o estudo do ensinamento de uma forma maravilhosa. Bom, hoje a nossa aula é sobre o PBS, os clubes da Seichonoye. Desde que foi instituído o PBS, os clubes da Seichonoye, eu tenho recebido muitas abordagens de preletores já antigos que vêm questionar, indagar. Como é que a gente vai salvar as pessoas andando de bicicleta? E querer salvar as pessoas ensinando a horta orgânica, ou então fazer artesanato, isso é hobby, isso é passatempo. Tá? Agora, por outro lado, tem preletores mais jovens, ou até líderes da iluminação, que vêm falar assim, oh, que legal, agora a gente não tem que ficar só ouvindo palestra, ou só dando palestra, agora é andar de bicicleta, é juntar para fazer artesanato, é uma coisa muito legal. Mas o PBS, o Clube da Seichonoye, é uma questão extremamente séria, extremamente séria. E isso o professor Masanobu Taniguchi coloca na sua saudação de Ano Novo do ano de 2018. Está no site da Seichonoye, mas saiu também no boletim informativo Enkan, em japonês e português, onde o professor Masanobu Taniguchi coloca o porquê da criação dos clubes da Seichonoye. E ele fala, então, que em 2017 foi lançada a diretriz trienal da Seichonoye, tanto na sede internacional como aqui no Brasil. Até então, o Brasil fazia a sua diretriz, alinhada à sede internacional, mas não era completamente alinhada. E recebemos a orientação pela sede internacional da necessidade de nós alinharmos para que a sede internacional e a sede do Brasil e as sedes missionárias de todas as partes do Brasil estejam falando a mesma linguagem. E essa diretriz trienal falava, então, sobre a criação da base da nova civilização. O que é nova civilização? Conforme você vê aí na tela, é o modo de vida em que a prosperidade da natureza é a prosperidade e a felicidade dos seres humanos. E fala, então, que é toda a fé, a ciência, a tecnologia, economia, que então, apoia e propaga esse modo de vida, que é um modo de vida que há a prosperidade e a felicidade dos seres humanos junto com a natureza. E aqui, então, nessa saudação de Ano Novo, o professor Masanobu Taniguchi fala que a velha civilização é aquela civilização em que a Revolução Industrial no século XVIII fez com que a humanidade despertasse para aquela situação em que poderia usar e abusar da natureza, usar e abusar dos recursos naturais. E realmente, então, quanto mais se escavasse, procurando minérios,
procurando petróleo, ou então carvão. Tudo isso estaria mostrando a evolução da tecnologia, a evolução até da civilização. Mas aí, então, logicamente, veio o troco. E aí o professor cita aqui que começou a ocorrer a oxidação da água do mar, o aquecimento do nosso planeta, as mudanças climáticas e várias tragédias que todos nós conhecemos. E, logicamente, então, tudo isso veio fazendo com que a humanidade repensasse o seu modo de viver. E, no caso da Seichonoye, quando foi lançada essa diretriz da criação da base da nova civilização, o professor Masanobu Taniguchi coloca aqui que não basta apenas falar que nós precisamos começar a construir a base da nova civilização sem que haja a mudança do estilo de vida, do modo de vida, inclusive da mudança até dos nossos valores. E foi aí, então, que, em 2017, foi lançado pela sede internacional as 3 práticas, que seriam práticas para que nós possamos construir essa base da nova civilização. Sendo que a primeira é a vida de dieta alimentar sem carne com baixa emissão de carbono. Vida de dieta alimentar sem carne com baixa emissão de carbono, justamente porque é através da dieta alimentar de carne que há uma grande emissão de carbono. Então, uma das práticas para que nós possamos construir a base da nova civilização é mudar a dieta para uma dieta sem a carne. E, com isso, fazer com que haja a baixa emissão de carbono. A segunda prática é um modo de vida com economia de recursos naturais de baixa emissão de carbono. Logicamente, durante todos esses anos, desde que foi iniciada a Revolução Industrial, esgotou-se praticamente. Está se esgotando os recursos naturais. A velha civilização, portanto, era uma civilização centrada no antropocentrismo, quer dizer, a pessoa, o ser humano, estava no centro. E é o que é colocado pelo Supremo Presidente, em que houve uma inversão. O correto seria Deus, natureza e seres humanos. Mas houve uma inversão. O ser humano estava em primeiro plano. Em segundo, a natureza. E, por último, talvez Deus, para buscar quando tinha necessidade, né? Orar quando tinha necessidade. É como a gente tem falado, é como o vagalume, que tem a luzinha lá no traseiro. A pessoa só busca Deus na hora que precisa, né? E houve, então, a necessidade de haver uma reflexão no sentido de ocorrer uma ampliação, a expansão da nossa consciência, de sair do antropocentrismo e passar para a consciência de que tudo é um só em Deus. Então, compreender que Deus, natureza e seres humanos são um só. E é justamente por isso, então, que o professor Masanobu Taniguchi nos orientou e fala nessa saudação de Ano Novo do ano de 2018, que não basta simplesmente falar, é preciso praticar. E a terceira prática aqui é atividades que enfatizem a natureza como expressão de baixa emissão de carbono. Tudo isso, então, são as 3 práticas necessárias para que nós possamos construir a base da nova civilização. E como que nós vamos, então, praticar exatamente essas 3 práticas? Foi aí, então, que foi lançada a criação do PBS. O PBS, que é o Sistema Baseado em Projetos. Na realidade, a tradução seria, então, Sistema Baseado em Projetos, as iniciais seria SBP, mas que não é nada legal. Logicamente, porque não se remonta a um aerosol aí, né? Do SBP. Então, aqui no Brasil, nós adotamos simplesmente o PBS, Project Based System, que são as iniciais do inglês. E que são, então, está se referindo, então, aos clubes da Seichonoye.
o Clube da Bicicleta da Seichonoye, Clube da Horta Orgânica da Seichonoye e Clube de Artesanato da Seichonoye. Então, a criação desses clubes não são apenas hobbies ou diversão, são clubes que foram criados para que nós possamos realmente, através dessas práticas, estar contribuindo para a construção da base da nova civilização. E cada situação que nós lemos anteriormente, então, que são aquelas 3 práticas, ela se enquadra em cada um desses clubes da Seichonoye. E nós vamos ver aqui, então, a questão do cidadão ético, que a preletora Yara já ventilou anteriormente, porque exatamente na definição do objetivo do PBS da Seichonoye é citada esse termo cidadão ético, que é a pessoa que, do ponto de vista humano, além de ser atenciosa com os socialmente vulneráveis como os pobres, faz escolhas em suas atividades do cotidiano, incluindo o que consome, com base na ética entre gerações e ética ambiental, visando a construção de uma sociedade onde os seres humanos e a natureza estejam em harmonia. Enfim, o cidadão ético, para uma pessoa que não é Seichonoye, vai entender que cidadão ético é aquela pessoa que cumpre os valores morais da sociedade. Mas, dentro do entendimento da Seichonoye, o cidadão ético não é somente isso, né? É uma pessoa que tem a compreensão de que tudo é uno em Deus. Não existe uma separação dos seres humanos com os animais, os vegetais e os minerais. Tudo, na realidade, é uma única vida de Deus. Se nós, por exemplo, analisarmos um inseto como uma abelha, e que nós sabemos que nós, seres humanos, dependemos muitíssimo do trabalho que elas realizam. Através da polinização é que há a possibilidade de se cuidar da vegetação e do alimento que nos chega até a nossa mesa. Tá? Sabemos que cerca de 70% de tudo aquilo que nós comemos, dos alimentos vegetais, legumes, é graças à polinização das abelhas. E se nós formos estudando dessa forma, através dos livros que o professor Masanobu Taniguchi tem nos brindado, como o livro Primeiro Passo para a Paz, ou então Caminho da Paz pela Fé, e várias outras obras, nós vamos compreender, então, que sem que o ser humano tenha consciência, nós dependemos de uma quantidade enorme de elementos, pessoas, animais, minerais, enfim, de toda a criação de Deus, para que haja hoje a nossa existência. E, ignorando isso, se nós priorizarmos o nosso viver em detrimento do coletivo, nós estaremos quebrando essa cadeia da grande harmonia que é o universo. No blog do professor Masanobu Taniguchi, que se chama Karamatsu Moyo. Karamatsu é uma espécie de pinheiro do Japão, que, quando chega o outono, ela muda para uma cor assim maravilhosa, e a cada estação ela tem uma coloração diferente. Num dos blogs, o professor Masanobu Taniguchi, ele fala a influência que o ser humano, que uma ação, que uma atitude do ser humano pode provocar na natureza, e fazendo com que haja a quebra do equilíbrio da circulação natural da natureza. Ele fala que nos locais frios lá do Japão, nas ilhas do norte, onde há uma produção em massa de maçã, o que vem ocorrendo é o seguinte: ultimamente está havendo assim uma queda de produção muito grande de maçãs. Isso em função do quê? Porque antigamente, ou anteriormente, quando se fala antigamente, não é tão antigamente como a minha idade, tá? Mas, tipo assim, desde a década de 1950, vocês sabem que a macieira leva de 7 a 8 anos, desde que plantada até chegar ao ponto de poder dar frutos,
inclusive dar lucros para o produtor. Então, demanda um longo tempo. Mas, nesse tempo, a árvore cresce e o tronco dela tem um diâmetro grande e ela forma certos orifícios no tronco dela e que permitem que as corujas venham ali dar as suas crias. Tá? E as corujas não se alimentam de maçãs, e, no entanto, elas dão os filhotes lá nos orifícios, nas cavidades que se formam no tronco das macieiras. Né? Elas não se alimentam de maçãs, elas se alimentam dos ratos. Tá? E o que acontece é que, durante os 2 meses, até que o filhotinho possa estar voando e vivendo sozinho, a mãe ela caça os ratos que vêm ali comer da maçã para dar de alimento para os seus filhotes. Tá? Então, os plantadores de maçã não tinham necessidade de ficar caçando ratos que vinham acabar com as suas maçãs, porque as corujas faziam esse trabalho. Só que os plantadores de maçã, no afã de aumentar a produtividade, tá? E, inclusive, baixar a mão de obra, eles começaram a plantar tipos de maçãs que davam em menor tempo, em 2 ou, no máximo, 3 anos. Inclusive, através até de estudos para poder criar um tipo de maçã que lhes produzisse em menor tempo. Acontece que essas macieiras que começaram a dar em menos tempo, o tronco delas é muito delgado e não forma cavidades. E como não forma cavidades, já não vem mais coruja. E como não vem mais coruja, os ratos vêm ali, tá? E vocês sabem que a região do Japão, lá na Ilha do Norte, é extremamente frio, cobre de neve, e os plantadores não percebem que toda a parte da raiz e do caule mais grosso, que fica coberto de neve, durante o inverno, lá embaixo está sendo comido pelos ratos. Tá? E aí, então, os plantadores agora não têm mais a coruja para matar os ratos, eles têm que correr atrás dos ratos. Tá? E isso que o professor Masanobu Taniguchi fala sobre a interferência da atividade humana quebrando o equilíbrio da natureza. Né? Então, a importância de nós sabermos que a questão do cidadão ético é uma questão não só do entendimento, da cabeça, mas de comportamento. E para que o comportamento mude, logicamente, o entendimento, o sentimento é que precisa mudar. E o que é sentimento? É a expansão da consciência, a expansão no sentido de que tudo é um em Deus. Então, o respeito profundo que vai se manifestar em forma de práticas que vêm a ser, então, os clubes da Seichonoye. Tá? Então, hoje, apenas para informação para os senhores, nós temos aqui inscritos no Brasil um total de 362 pessoas, sendo que no artesanato são 117 inscritos, horta orgânica 136, na bicicleta 105. Agora, nos clubes da sede internacional, e, logicamente, para inscrever nos clubes do Brasil, através do site da Seichonoye, já se pode, qualquer pessoa pode inscrever. Mas, para se inscrever nos clubes da sede internacional, é tudo através da autorização do nosso presidente doutrinário. Então, deve vir a solicitação para a Seichonoye do Brasil. Tá? No artesanato, tem um inscrito. Estamos convidando aí vocês, tá? Na horta orgânica tem 17 e na bicicleta 30. Mas tem aí uma fila de espera de 638 inscrições para os clubes da sede internacional. Apenas a título de informação. Quer dizer, você pode se inscrever para poder, então, estar podendo compartilhar as várias iniciativas que estão sendo realizadas nas regionais, nos núcleos, e até pela sede central. Tá? Vamos entrar, então, no clube da bicicleta da Seichonoye.
O estilo de vida é o que? O modo de vida com economia de recursos naturais de baixa emissão de carbono. Então, para o fundamento doutrinário sobre esse tema, nós trazemos aqui o livro Primeiro Passo para a Paz, da autoria do professor Masanobu Taniguchi, que fala do porquê da criação desse clube da bicicleta. Em primeiro lugar, traz aqui a relação entre recursos naturais e a paz mundial. E aqui ele coloca, então, se não conseguirmos desenvolver e executar um meio de vida que não ofereça danos ao meio ambiente global, diferente do estilo de vida atual de consumo e desperdício em grande escala, num futuro próximo, conflitos e guerras se tornarão cada vez mais frequentes. Então, aqui o professor nos coloca sobre a importância de nós compreendermos que o nosso modo de viver, o nosso comportamento perante tudo que existe no plano do fenômeno é que estará deixando para as próximas gerações um ônus que é consequência do nosso atual modo de viver, né? Por isso, então, ainda nessa revista Fonte de Luz, edição especial, que todos já devem conhecer, que é a compilação das aulas que o professor Masanobu Taniguchi, nosso Supremo-Presidente e a Supremo-Presidente da Associação Pomba Branca, professora Junko Taniguchi, e mais outros preletores nos deram aulas no curso que tivemos no Brasil no ano de 2017. Perdão, curso não, conferência especial, né? E aqui, então, é colocado na página 55, utilizando a bicicleta, a nossa maneira de ver o mundo se transforma e nos aproximamos da natureza, sentindo-nos parte dela. Logicamente, a locomoção que se faz nas grandes metrópoles é praticamente através de automóvel. E dirigindo automóvel, nós não temos a oportunidade de poder simplesmente estar apreciando a natureza, né? E é o que é diferente quando há a possibilidade de compartilhar um passeio ciclístico com a família, com os amigos, ou até no caminho para o trabalho, nós teremos a oportunidade de estar apreciando tudo o que se passa do nosso lado, né? Isso, então, que nós podemos compartilhar. E, logicamente, através do meio de locomoção pela bicicleta, nós estaremos impactando, quer dizer, não impactaremos em nada na forma de emissão de carbono, porque, logicamente, estamos apenas pedalando. E hoje nós sabemos que existem até dispositivos para colocar em bicicletas em que, à medida que se pedala, está se acumulando energia, né, para poder estar iluminando a lanterna da bicicleta. E nós sabemos que o uso de combustível fóssil é que está fazendo ocorrer, então, o aquecimento global. Conforme nós podemos ver em vários gráficos que nós podemos buscar através da internet, há um crescimento muito grande do aquecimento global. E quando se fala de concentração de CO2 também, como nós temos aqui, é um crescimento muito grande e impossível de estar sendo neutralizado através de diversas iniciativas que estão sendo realizadas. Mas nós podemos, por outro lado, ver que há uma iniciativa no mundo todo no sentido de criar ciclovias. E colocamos aí, Berlim, por exemplo, tem 750 quilômetros de ciclovias. Nova York, Amsterdã. E quando nós chegamos aqui, quando estava vendo esse gráfico, eu fiquei assim admirado. O Rio de Janeiro tem 240 quilômetros de ciclovias. Curitiba, 118. E São Paulo, estamos com 63. Mas, vejam, há cerca de 4 anos atrás, quando se abriram as ciclovias aqui em São Paulo, nós andávamos pelas avenidas aqui de São Paulo, não havia ninguém. Ou se havia uma ou outra pessoa andando de bicicleta, e meu marido mesmo falava, mas vale a pena ter aberto ciclovias? E hoje, passados 4 anos,
nós vemos que está se circulando muitas bicicletas, né? Então, é uma iniciativa que nós estamos percebendo que no mundo todo está havendo uma conscientização maior, no sentido de que as pessoas compreendam que, através do uso da bicicleta, nós podemos, então, mudar o nosso modo de viver e contribuir para que haja um viver mais harmonioso na natureza e na humanidade. Nesse livro, O Primeiro Passo para a Paz, nos capítulos 5 e 7, o professor Masanobu Taniguchi fala aqui sobre a importância de nós aderirmos a esse tipo de modalidade de locomoção para evitar o que está acontecendo em várias partes do mundo, como, por exemplo, nas ilhas do sul do Pacífico. Ele cita aqui a ilha de Tuvalu, que está prestes a desaparecer por causa da elevação da superfície dos oceanos, em virtude do degelo, né, das crostas dos polos norte e sul. E, além do Tuvalu, várias outras ilhas do Pacífico que estão desaparecendo. Tuvalu, por exemplo, o professor coloca aqui, é considerado o país que menos polui no mundo, né? O Tuvalu, país, é uma ilha, né? Mas, em virtude dos países desenvolvidos, né, eles estão sofrendo essa consequência. Então, hoje o mundo está globalizado, né, através da internet, mas nós percebemos que não é apenas hoje, sempre esteve globalizado, porque tudo é uno em Deus. Uma atividade, um comportamento nosso aqui está repercutindo numa pessoa que está em outro lado do planeta, além do que vai estar repercutindo também nas próximas gerações. Da importância de nós podermos, então, compreender a responsabilidade das nossas atitudes, dos nossos comportamentos e das nossas escolhas no nosso dia a dia, né? Na cidade de São Paulo, também esse é uma informação que temos, o número de ciclistas aumentou 66% em relação a 2015, né? Estamos em 2019, em 4 anos aumentou em 66%. Nós estamos percebendo que existe, sim, uma ampliação da consciência maior, não só no Brasil, mas em várias partes do mundo. E quais os benefícios do Clube da Bicicleta? Ir para o trabalho de bicicleta poupa tempo. E as pessoas vão dizer, como poupa tempo? De andar de carro é bem mais rápido. Mas numa metrópole como São Paulo, onde você enfrenta trânsito, as bicicletas estão lá e chegam muito mais antes de nós, né? Melhora o seu humor exatamente pelo fato de, pedalando, nós temos a oportunidade de nós estarmos tendo a oportunidade de ver o que acontece ao nosso redor e ver também pequenos detalhes, como pequenas plantas que estão à nossa frente, que passava despercebido quando estávamos de carro. Maior contato com a natureza, reduz a poluição, aumenta a sua consciência ambiental. Fora isso, então, os objetivos que estão colocados lá no PBS da Seichonoye, no site, estão colocados assim: usar a bicicleta na vida cotidiana, divertindo-se, ir ao trabalho ou à escola, fazer compras, passeios ciclísticos. Nós temos aqui o nosso jovem aqui, que é o nosso cinegrafista, ele vem todos os dias trabalhar de bicicleta, vem lá de Diadema, não sei quantos quilômetros. De Santo André, mais longe, não sei quantos quilômetros, olha ele lá. Quantos quilômetros você percorre? 20 quilômetros, tá? Todos os dias, tá? E olha só, ele está todo enxuto. Além de beneficiar a saúde, tudo é benéfico em todos os sentidos, né? Agora vamos para o Clube de Artesanato da Seichonoye, o Clube de Artesanato. O estilo de vida são atividades que enfatizem a natureza como expressão de baixa emissão de carbono. Expressão de baixa emissão de carbono. Atividades que enfatizem a natureza. Tudo que, se nós formos analisar, tudo que nós temos como bem material hoje, para nosso uso, para nosso viver, ela vem da natureza, vem tudo da natureza. E se nós formos analisar,
Tudo que existe na natureza, ela está ali para o nosso usufruto, para o nosso bem. Se você vê, por exemplo, uma árvore no dia de sol, ela recebe todo aquele sol, num dia de verão de 40 graus, ele recebe todo aquele sol lá, mas dá para nós a sombra. E ela não é beneficiada pela sombra, mas ela dá para nós a sombra, né? Os frutos de tudo quanto é variedade, a própria árvore, ela não come do fruto. Ela produz o fruto para benefício de toda a humanidade, né? As flores, a beleza das flores, tudo isso também é para o benefício de toda a humanidade, de toda a criação. Mas ela mesma nem está vendo a si mesma, né? Tudo na natureza foi criado de tal forma que seja dado para todas as pessoas. Enfim, ela está nos ensinando sobre a importância de nós dedicarmos a nossa vida no sentido de oferecer para o outro o que há de melhor. O nosso rosto, por exemplo, está voltado para as pessoas, não está voltado para nós. É para que, através do nosso semblante feliz, nós possamos fazer felizes as outras pessoas, né? Enfim, tudo, então, atividades que enfatizem a natureza. É o respeito para com os recursos naturais, né? E utilizar esses recursos naturais, reutilizar os recursos naturais para evitar que haja o aumento da emissão de carbono, tá? E no livro Primeiro Passo para a Paz, na página 21, o professor Masanobu Taniguchi explica para nós que nada existe que seja supérfluo, nada. Na humanidade, nada é supérfluo. Tudo tem uma utilidade extraordinária. E, portanto, nós devemos, então, utilizar com profundo respeito, exatamente porque tudo é vida de Deus. Tudo é vida de Deus. Hoje, aqui no Brasil, ainda, 87% dos resíduos sólidos são incinerados ou jogados em aterros sanitários. E menos de 1% dos resíduos que é reciclado, né? Então, existe ainda aí uma possibilidade muito grande de nós podermos fazer com que haja um aproveitamento maior dos resíduos que nós produzimos. Aliás, tem gente que fala que nem tudo é lixo. Não existe nada que seja lixo, porque nada é supérfluo neste mundo, né? Tudo realmente é a vida de Deus. Então, nesse livro, Primeiro Passo para a Paz, o professor assim nos escreve na página 151. Ver por trás de todas as coisas a vida de Deus e, com gratidão, cuidar bem de tudo, cientes de que todas as coisas da natureza não devem ser usadas como direito do homem, mas com cuidado, reconhecendo que Deus nos está permitindo usá-las, né? Tudo é vida de Deus. Eu me recordo dessa passagem que a professora Emiko, ela escreve no livro que foi publicado nos 100 anos do mestre Masaharu Taniguchi. Ela escreve o seguinte, que quando pequena ganhou um estojo onde ela guardava o jogo de hashi, o pauzinho para comer. E em cima, na tampa do estojo, a professora Truco escreveu assim: cada grão de arroz devemos aos lavradores. E ela, com essa frase, ela aprendeu a importância de não deixar no prato sequer um grão de arroz, porque tudo devemos aos lavradores, né? Hoje, por exemplo, nós sabemos que, se você vai num restaurante japonês, um restaurante de comida japonesa, né? Você vai comer com pauzinho, e lá eles dão o descartável, tá? É o pauzinho descartável. Como é descartável, as pessoas usam e jogam fora, logicamente. Mas o pauzinho é feito de madeira, tá? E a madeira vem de onde? É da natureza, tá? Hoje, as pessoas que comem com pauzinho, mesmo não sendo descendentes de japoneses, pessoas da Seichonoe, já têm o seu hashi. O hashi próprio que carrega dentro da bolsa,
tá? Não é de madeira, é de um material que você pode lavar, né? Por exemplo, o canudo, né? O canudo também, nós sabemos o impacto que ele vinha causando na natureza, e quando já existem muitos restaurantes que, conscientes, já não permitem mais esse uso de canudo plástico. Outro dia eu fui no restaurante, era um macarrão. Interessante que você deixa o macarrão dentro do copo de suco, ela vai amolecendo, no fim dá para comer o macarrão, né? Uma coisa muito importante é que está havendo assim uma conscientização muito grande da humanidade, no sentido de que realmente os recursos naturais não são simplesmente coisas materiais. Tudo é vida de Deus, né? Essa é a importância dessa conscientização, né? Para que tudo que nós vamos utilizar, então. Ainda no livro O que deve fazer o dedicado à iluminação, que aparece aí na sua tela, nos votos de aprimoramento espiritual dos adeptos da Seichonoye, no item 4, o professor Masaharu Taniguchi nos coloca dessa forma: ao contemplarmos o céu, as estrelas, o mar, a terra, o fogo, a água, os campos verdejantes, as flores, enfim, todos os elementos da natureza e os seres viventes, apreendamos em seu âmago a perfeição da vida de Deus. Amemos, respeitemos e reverenciemos essa vida e jamais a desperdicemos. Jamais a desperdicemos. Então, a importância de nossa conscientização de saber que tudo é vida de Deus. Um copo que nós temos aqui, o copo é a materialização da ideia de Deus, do amor de Deus que se fez copo para facilitar o ser humano a poder tomar um líquido. E, com licença, estão servidos? Tudo é vida de Deus. Quando nós tivermos essa conscientização, não teremos mais assim o luxo de achar, então, que, pelo fato de que o copo que eu tenho em casa já está um pouco muito antigo, modelo antigo, eu vou comprar um novo, tá? Toda vez que nós vamos trocar por um novo, nós sabemos que o fabricante vai ter que fabricar mais. E se vai fabricar mais, vai precisar de recursos naturais. Então, a importância de nós sabermos, e aqui o professor, no livro Viver com Alegria, o professor Seicho Taniguchi, ele coloca o exemplo da professora Junko Taniguchi, que estava com um aparelho que estava quebrado e que, se fosse consertar, saía mais caro do que comprar o novo, mas que ela preferiu mandar consertar, porque justamente se conserta, o fabricante não precisa estar fabricando um a mais para ela, né? Então, nesse livro, o professor Seicho coloca várias situações e exemplos práticos do que nós podemos fazer para que usemos cada vez menos os recursos naturais. E vamos aí, então, nesse mesmo livro, Viver com Alegria, página 45, o fundamento doutrinário para a questão do clube do artesanato. Não desperdiçar matérias-primas significa poupar os recursos naturais. E a economia dos recursos naturais, em escala mundial, resulta em preservar o ambiente do planeta, vivendo em harmonia com a natureza. E isso implica também coexistir pacificamente com outros seres vivos através dos tempos, né? Enfim, existem várias outras literaturas que nós podemos utilizar, como também o livro Viver com Pureza, do professor Seicho Taniguchi, que traz sobre essas situações que nós podemos utilizar para explicar mais sobre o PBS. Colocando aí na tela, para fabricar uma calça de jeans, pasmem, gasta-se 11 mil litros de água. Tá? 11 mil litros de água para fabricar uma calça jeans. Além do que a contaminação, né, usando a substância química para fazer o tingimento, a contaminação da água, a contaminação do solo também, né? E veja só, se demanda
11 mil litros para se fabricar um jeans. Tá? Cada vez que nós vamos, então, comprar um novo, nós devemos ter na nossa cabeça que o fabricante vai estar usando mais 11 mil litros para fabricar aquele jeans. Né? Hoje em dia, nós já, quando vamos na loja, já vende esse jeans que está todo rasgado. Impressionante, eu fiquei sabendo que para se fabricar aqueles jeans rasgados, todos em fiapos, diz que demanda um tempo muito grande. Tá? E quando fala demanda tempo, é energia, é água e vários outros fatores. Tá? Se você tem o seu jeans, você mesmo pode fazer isso. Nele, não é? Você mesmo pode fazer isso. Existem vários fatores. Ainda nesse livro, do livro do Primeiro Passo para a Paz, o professor Masanobu Taniguchi fala sobre reduzindo os desperdícios através da utilização dos subprodutos. A matéria-prima vai para a indústria e da indústria saem os produtos. Mas quando a indústria produz algum produto, existem a sobra daquilo que foi produzido, que ele pode enviar para outra indústria e criar subprodutos. Né? E isso já está sendo realizado através de várias indústrias. Mas nós também podemos realizar isso dentro de nossa casa. Aí que vem, então, os artesanatos. Né? Então, os objetivos um estilo de vida que muda do comprar para fazer por si próprio. Né? Em vez de comprar, nós mesmos podemos fazer. Será que eu mesmo não consigo fazer? Será que não consigo aproveitar o que já tenho lá em casa? Vou tentar consertar e usar. Ou praticar o mendokusai, que é o trabalhoso. Tá? Ter uma vida zelosa em que se vivifica cuidadosamente as coisas ao nosso redor. Atividades que expressam baixo carbono e valorizam a natureza. Atividades que trazem alegria e felicidade. Tive a oportunidade de ficar hospedada na casa de uma preletora e eu fiquei impressionada e emocionada. Tudo na casa dela, ela que fez. É o tapete, é a toalha de mesa, a toalhinha de crochê, o quadro na parede, usando folhas secas, a moldura, tudo. Na cama dela, a coxa, enfim, tudo. Ela falou, eu faço parte do clube do artesanato da Seichonoye. E eu estou aprendendo com as minhas amigas e os meus amigos, né, do clube do artesanato, e hoje eu percebo que não preciso comprar mais nada. Eu invento, eu crio. E dá uma alegria muito grande poder estar participando dessa forma. Eu fiquei com vergonha porque até hoje eu não tive a oportunidade de criar nada, mas eu já quero me inscrever no Clube do Artesanato para poder realmente mostrar para as pessoas que nós podemos fazer isso. Né? E agora, indo para o último, o Clube da Horta Orgânica da Seichonoye, que está enquadrado dentro do estilo de vida, em que é vida de dieta alimentar, sem a carne, de baixa emissão de carbono. Então, tá? Aqui, então, nós vemos a importância de mudar para uma forma de vida, um estilo de vida em que abandonamos a dieta alimentar à base de carne para uma dieta em que nós mesmos produzimos aquilo que vamos comer, fazer a nossa horta dentro do nosso lar. Né? Então, aqui, como fundamento doutrinário, nós trazemos aqui do livro A Verdade da Vida, volume número 11, que os vegetais são o alimento natural do ser humano. A Verdade da Vida, volume número 11, na página 48, que o professor Masaharu Taniguchi, ele coloca aqui o trecho do Gênesis, né, onde está escrito: eis que vos dei todas as ervas que dão semente sobre a terra e todas as árvores que encerram em si mesmas a semente do seu gênero, para que vos sirvam de alimento. E aqui, então, o professor nos coloca o seguinte, então, que tudo, se está colocado dessa forma, é que esse é o tipo de alimento
que é recomendado para que nós, seres humanos, possamos estar nos alimentando, então, né? E daí, o outro é a relação entre a alimentação à base de carne e a paz mundial. Ainda nesse livro, no mesmo livro, na volume 11, na página 52, o professor nos coloca: se Deus, ao criar o universo, determinou que o homem se alimente de vegetais e não de animais, é porque Deus Criador é Deus do amor e criou o homem à imagem do amor, ou seja, como manifestação do seu amor, né? E aqui, então, ele fala da importância. E ele continua a falar: que felicidade termos sido criados como a encarnação do amor. Quando o homem se aparta da verdade de que é manifestação do amor, ele perde a vida e se torna um cadáver ambulante, né? Então, que mérito haverá em prolongar a vida corpórea por meio de dietas de alto valor nutritivo se o indivíduo perder a missão de amar o próximo? Isso nos leva a uma reflexão muito profunda. Ainda na página 59 e 60, coloquei aqui, o professor cita aqui, então, que guerras e armamentos bélicos, né? Ele coloca aqui que se a humanidade não tivesse sido enganada pela astúcia da serpente e não tivesse rompido o mandamento estabelecido por Deus a respeito da alimentação e tivesse procurado sempre o sustento exclusivamente nos vegetais, a mente humana não estaria, teria estado sempre em paz e não estaria causando guerras, nem estaria usando armamentos bélicos, né? E ele fala ainda, aqui na página 60, que o desenvolvimento do capitalismo também surgiu em decorrência dessa dieta carnívora. Maiores detalhes nós podemos compreender através da leitura e do estudo desta página que o professor nos coloca, então. Os objetivos do Clube da Horta Orgânica estão especificados aqui: cultivar as verduras com as próprias mãos. Dessa maneira, podemos sentir o ritmo do mundo da natureza, né? Incentivar que se saboreie as bênçãos da natureza. Praticar a dieta sem carne, estilo de consumo que não seja prejudicial à natureza. Atentar em escolher e consumir os produtos sazonais e produtos colhidos na região. Escolher os produtos de baixa milhagem de alimentos, food mileage. Escolher os produtos livres de pesticidas e produtos químicos, estilo de vida que seja benéfico tanto à terra como também à saúde. Enfim, os objetivos desse clube da horta orgânica são de uma profundidade, de um alcance muito grande e que faz com que nós realmente reconectemos a natureza pelo simples fato de criarmos uma horta dentro de nossa casa. Hoje, o Brasil é o quarto maior consumidor de agrotóxicos, e nós sabemos que, para a produção em grande escala, a agricultura utiliza os agrotóxicos. E eu quero trazer aqui, para uma reflexão, a Rachel Carson, que escreveu um livro chamado Primavera Silenciosa. Ela é bióloga marinha, escritora, cientista e ecologista norte-americana, e ela, na década de 1960, ela percebeu que chegava a primavera nos Estados Unidos e era normal começar aí os pássaros cantar, andorinhas, tudo quanto é tipo de pássaros, e era muito natural na primavera, então, ouvir os pássaros, mas que fazia algum tempo que a primavera estava sendo silenciosa. E, como bióloga, ela começou a estudar e ela começou a perceber, então, que o uso de pesticidas, inseticidas, e vários agrotóxicos que estavam fazendo com que os pássaros não diríamos assim, não louvassem mais a primavera. Não havia tantos pássaros mais, tá? E também porque as plantas onde elas vinham obter os seus alimentos também estavam com agrotóxicos, né? E ela começou a aprofundar profundamente nesse tema, e ela lançou esse livro, Primavera Silenciosa, que foi motivo de ela ser chamada lá no Congresso, na gestão do presidente Kennedy, e ela fez um grande apelo, e graças a esse apelo, o governo dos Estados Unidos, ela aboliu e colocou como lei de não poder usar mais um agrotóxico chamado DDT e vários outros pesticidas.
E dessa forma, então, nós temos compreendido sobre a importância o fato de nós termos a nossa horta orgânica em nossa casa, ela vai impactar nesse sentido de que nós possamos ter uma consciência melhor e vai impactar menos o meio ambiente, né? E aqui no livro Mente, Alimentação e Fisionomia, o professor fala sobre escolher os produtos de baixa milhagem e fala ainda que os produtos de outras regiões e países, alimentos não saudáveis, porque não há semelhança entre o local em que a pessoa nasceu e o local onde foram produzidos. Lei da atração de semelhantes. O professor Masaharu Taniguchi, ele fala que o fato de comer produtos produzidos no local onde nós vivemos é o mais apropriado pela lei da atração dos semelhantes. Estudando aqui, nós podemos, então, compreender completamente. Tá? Perdão, não vamos entrar nesse assunto porque o tempo já acabou. Para falar sobre mini-eventos, vocês podem acessar o site da Seichoné, que está muito bem explicado lá. E assim, nós estamos chegando ao final desse nosso curso maravilhoso, onde nós tivemos aulas extraordinárias com os nossos preletores, o preletor Otaviano nos orientando sobre a orientação pessoal, o preletora Amélia, né, que nos falou sobre a questão do aborto, o preletor Milton, que nos esclareceu sobre como preparar as nossas palestras, a preletora Yara, que falou sobre os temas atuais da Seichoné, que nós devemos abordar. Enfim, através desse nosso estudo, esperamos que tenhamos contribuído no sentido de que todos os líderes da eliminação e os preletores tenham aí um material muito rico para poder passar essa mensagem maravilhosa da Seichoné. Muito obrigado pela participação de todos nesse nosso curso de hoje e parabéns à Associação dos Jovens pela realização desse curso. Muito obrigado. Muito obrigado.